levar em consideração, ao abordarmos o período da filosofia moderna, nós devemos sempre lembrar que estamos falando em um contexto cronológico, né? Cronologicamente falando. Então, nesse sentido, a filosofia moderna ela está passando por uma transformação. Qual foi o período anterior? O período medieval. Então, nesse período medieval, várias formalidades, vários contextos, informações sociais, eles foram ali segregados. Eles foram retidos. E a partir desse período da filosofia moderna, do período moderno, essa formação de um novo mundo, uma nova constituição dos valores, o auge da ciência, ela começa a ser implantada, né? Então vai se destacar nesse período, e é bom vocês já se atentarem para esse propósito, de que nesse período nasce aí a ciência propriamente dita, né? Então a ciência ela começa a ser expandida. A imprensa, um dos maiores fatores que foi o auge desse período lá no período moderno foi justamente a criação da imprensa, né? Da máquina de imprensa, onde as informações escritas elas passavam por um processo mais rápido. Agora as informações podiam ser propagadas de forma mais ativas, certo? Não é mais escrevendo. Então é importante vocês anotarem isso aí, destacarem sobre o período. É nesse período aí que nós iremos ter um novo pressuposto, uma nova visão do período propriamente dito, chamado de Renascença. Então, da mesma forma que eu tenho ali a Idade das Trevas, nesse momento agora da Renascença, eu vou ter a Idade das luzes, né? A Idade das luzes, né? O que era essa luz, né? Essa luz, dentro de um contexto histórico, seria o auge dos conhecimentos, a expansão do conhecimento. As grandes revoluções, elas começavam ali acontecendo, tendo aí novas culturas. Temos aí também uma restauração do que entende-se por religião. Então são esses os fatores que a gente vai percebendo, ou seja, uma nova forma de visão com relação às religiões, elas são implantadas. Como isso? Possibilidade de novas crenças. Então agora eu não vou ter mais uma crença detentora do poder que é a igreja, que seria a igreja. Então a Igreja Católica agora, nesse período aqui, ela está desfacelada, ela está dividida. Ela está dividida em primeiro momento, no mínimo, por duas outras religiões dentro também do cristianismo. Que seria o luterismo, né? A igreja luterana, temos aí a igreja luterana e temos também o calvinismo. Então, as duas primeiras religiões evangélicas no mundo surgem dentro da própria igreja, falando da mesma coisa, só que com pensamento divergente em algumas atitudes e em alguns costumes. Compreendem? Então, aqui eu já percebo que eu não sou mais voltado para uma crença voltada para uma única religião propriamente dita, detentora do conhecimento que era o que se tinha. Então agora eu tenho novas possibilidades. Então, vamos lá. Lá no período antigo, eu vou buscar o meu elemento de fé nos oráculos, nos mitos. Quando eu passo para a filosofia propriamente dita, onde o saber ele começa a fluir, eu vou buscar agora a natureza. Não é só o mito, mas é a natureza. Os elementos naturais. Quando eu passo para o período moderno, o que é que eu faço no período moderno? Eu vou buscar a ideia de Deus, a ideia monoteísta, a ideia de um Deus único.
e vai prevalecer, e inclusive até os dias atuais, existe esse condicionamento de acreditar em um Deus único. Quando eu chego agora, num período moderno, eu vou buscar outros elementos que não seria necessariamente mais Deus. Mas seria o quê? A ciência. Ciência, progresso, é aí que nasce os contratos sociais, as novas culturas, elas são programadas agora para quê? Para vivenciar a sociedade, se programando, pensando já no futuro, pensando no contexto evolutivo da história, por assim dizer. Então, várias ferramentas, vai surgir nesse período moderno a própria filosofia política, é aqui que vai nascer grandes pensadores, né? Como a gente vai estar destacando depois aí, quais foram os principais, como Maquiavel, Rousseau, né? Locke, que destacam o condicionamento das sociedades que precisam ser organizadas politicamente falando. Então agora, eu de certa forma, eu estou deixando de lado uma visão da Igreja Católica, da Igreja, né? Estou me resguardando, deixando de lado. Por quê? Porque eu tenho novos pensamentos, novas metas a prosseguir. E aí se pergunta-se, foi descartado, deixado de lado as crenças entendidas como crenças cristocêntricas? Ou seja, aquela ideia do próprio Cristo? Não estamos falando em descarte. Estamos falando em contexto evolutivo. É quando eu viro uma página de um livro, como eu acabei de fazer aqui agora, passando para novos elementos culturais da sociedade. Dava opinião que era para ser acreditada, tinha novas opiniões. Tinha novas opiniões em que as pessoas tinham mais um contexto de direito no sentido de ser contra. Então podia agora criticar. A igreja antes não via que a população pensasse mais sobre o que eles ensinavam. Isso. Vamos lá. Nasce aí também as primeiras universidades, né? E o que é isso? Nesse período moderno, nasce a ideia de uma formação acadêmica, por assim dizer. Essas formações, elas aconteciam anteriormente, no período medieval, onde acontecia? Nos mosteiros, né? Que era nas cidadelas, né? Nas pequenas cidades, nos mosteiros, onde só quem tinha esse conhecimento eram os monges. E era só um homem, né? O homem sabe de tudo. Então a ideia, agora vão surgir novas doutrinas, vão ser abertas aí universidades, vamos ter aí algumas questões voltadas para as revoluções. Por que essas revoluções elas não aconteceram agora, nesse período moderno? Porque as pessoas estavam inconformadas e agora elas percebem que tem sim o direito de ser contra a um sistema. Então, hoje, nos dias atuais, filosofia contemporânea, por assim dizer, nós estamos contra o sistema? Sim. E o que é que a gente vai fazer? É uma revolução? Não. É estudar, é compreender. Para que essa compreensão? Para que eu não seja contra a um sistema sem conhecer ele. Então, para que eu possa ser contra esse sistema, eu tenho que ter a minha razão, e a minha razão depende do meu conhecimento. Então, não posso falar de João Vitor só porque eu não gosto dele. Né? Eu preciso conhecer a sua metodologia, eu preciso conhecer não só a pessoa, mas aquilo que ele tem a oferecer à sociedade. Então, pessoal, para encerrar essa introdução
com relação ao período moderno, eu vou ter agora uma centralidade. Qual é a centralidade do período moderno? Essa centralidade é o homem. O ser humano, ele é o centro das atenções, porque é uma visão racionalista. Então chega de pensar nos mitos, nos deuses, até no próprio Deus, porque alguns não acreditam em Deus ou em divindades. Eu preciso deixar de acreditar em tudo que tem lá fora e acreditar agora também no homem. E como é que o homem se sobressai? O homem se sobressai estudando, usando o quê? A ciência. Então, o destaque, não esqueçam disso, galera. O destaque, o auge da filosofia moderna é a expansão, é a extensão da ciência. É a ciência. A ciência ali, ela é a detentora do mecanismo, ela é o motor que vai levar por muitos anos até agora há pouco no período contemporâneo, certo? E aí a gente vai dizer uma pergunta que vocês não podem deixar de se fazer. Qual o marco? O que é que marca um período? Por que é que um período ele deixa de existir e outro começa a surgir? É uma quantidade de ano específico? Não, né? Vocês sabem disso. Descoberta. uma quebra de padrão. É uma virada de página. É uma virada de página onde algo está se sobressaindo mais que o outro. Não apagando, mas evoluindo de uma forma grandiosa. Qual o marco do nosso período contemporâneo? No meu modo de ver, né? Uma opinião minha. A robótica, né? O que é que nós temos aí? Nós temos aí inteligência artificial. Qual vai ser o marco desse período da contemporânea? Do avanço da tecnologia, né? A expansão desses mecanismos, né? Que substitui, em tese, né? E em teoria e em prática, substitui o homem. Então é o marco. Então, qual foi o marco de cada período? Cada período teve o seu marco. Não esqueçam de destacar, né? Não esqueçam de destacar esses períodos, todos eles, com relação ao que a gente entende como filosofia moderna, né? Então o marco foi justamente a ciência, que agora deixa de ser oculta e passa a ser propagada. A própria medicina, né? A medicina, ela já existia? Sim, mas era algo contraditório no sentido de que alguns usos de medicamento era tido como bruxaria, né? Então a gente vê essa introdução, a gente vai ter aí vou passar aqui para vocês 3 fundamentos, aliás, mais do que 3, deixa eu ver aqui, alguns fundamentos que fazem parte desse período como sendo o principal. Por exemplo, a passagem do feudalismo para o capitalismo, a formação dos estados nacionais, a queda da unidade religiosa da Igreja Católica, lembra que eu falei para vocês anteriormente? O desenvolvimento das ciências naturais, né? A invenção da imprensa foi a primeira coisa que eu falei hoje aqui na aula, e a mudança do pensamento teocêntrico para o heterocêntrico, ou seja, tirar de um todo, né, para colocar agora no homem como sendo ele preponderante do saber e também da ciência.